Nós queremos até depois, eu vou conversar mais com o pastor Adriano, ele tem os amigos dele também, outros pastores, a escola ali da família, ele trabalha nessa área de terapia, está fazendo psicanálise também, né? E depois, se ele quiser aqui, eu até falei para ele, se vocês tiverem interesse, ele acompanha casais, ele nos ajuda, ainda que aqui na igreja, eu ajudo também, só que ele está trabalhando para o reino de Deus, amém? Então nós sempre temos uma amizade para mexer nessas áreas. Ele é uma pessoa especialista, ele ficou muito tempo na igreja Sal da Terra, lá com o pastor Paulo Júnior, né? Paulo Borges Júnior, né? Paulo Borges Júnior, aquele senhorzinho que hoje em dia está mago, ficou bastante tempo lá. Hoje em dia ele está aqui, voltou para Goiânia, está frequentando a Luz para os Povos ali do Noroeste, mas assim, é um homem de Deus, uma pessoa de reputação ilibada. Sempre nós temos os testemunhos aqui dele, na simplicidade, amém, nós vemos Deus operando, glória a Deus. Então, que você possa ser impactado. Ele tem lá os livros, trouxe o pendrive? Não deu tempo de gravar, né? Mas o livro, queridos, tem um livro ali, lidando com as feridas do passado, que boa parte daquilo que ele ministrou no seminário, está lá. Estou fazendo aqui essa propaganda, porque foi uma bênção, está sendo uma bênção. Não deixe de investir no ministério desse servo de Deus, tá bom? Amém? Forte aplauso ao Senhor Jesus. Vamos passar aqui para o pastor, para ele dar continuidade, amém? Maravilha, bênção demais. Pode colocar a musiquinha de fundo aí, tá? Que a mensagem é ruim, mas a musiquinha é boa. A mensagem, quem não chorar por ela, chora pela musiquinha que vai colocar de fundo, tá bom? Maravilha, povo de Deus, povo bonito. Para nós sempre é uma honra, né, estar aqui com os irmãos, vivenciar esse tempo assim de restauração. Querido, hoje realmente é uma dedicação nossa ministerial, né, cuidar dessa área da família, como também Deus me trouxe para essa questão das feridas emocionais, né, dos discernimentos, né, de entender algumas áreas, né, a mesma necessidade de estar fazendo check-up, principalmente quando você passa de uma idade, e aí você passa a ter que fazer aquela... Mulheres, né, tem as necessidades aí de pelo menos uma vez por ano ir no ginecologista. Nós homens, né, ir no urologista, dar aquele check-up, coração, enfim. Assim também, querido, dá uma necessidade das feridas emocionais. Durante muitos anos a igreja ignorou isso aí, ou na verdade espiritualizou tanto que tudo era demônio, 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 e de repente, na verdade, a pessoa entendeu que a ferida dela não era o demônio, né, do capeta, era o capeta do marido, né, era a capeta da esposa, que feria, que traiu, que agredia, enfim. Então nós começamos a lidar e entender, queridos, a realidade é o que nós estamos trazendo aqui, vem de um montante de atendimentos, de aconselhamentos, e a gente foi identificando algumas coisas. Uma das coisas que eu mais falei aqui durante a conferência, eu não saí pesquisando para ver se eu achava algo que dava retorno, que dava lucro, né? Uma área que desse retorno, que desse lucro para a gente. Mas nós começamos a ter um coração assim, para identificar a necessidade das igrejas. Tem coisa, queridos, escute isso que eu estou falando para vocês. Tem coisa que eu não posso falar para os irmãos, não posso. Tem coisas que eu ouço em atendimento, pastor ali, que não dá para acreditar que é dentro da igreja. O povo está doente, né? Relacionamento de pais e filhos totalmente rompidos. Então nós vamos encerrar esse final de semana falando aí para os irmãos dessa capacidade de ministrar nessa área de cura emocional, mas trazendo também uma introdução geral daquilo que o nosso livro conta, daquilo que são nossas experiências, tá? Os irmãos, como já foi apresentado, né, trabalhamos aí pelo Brasil com restauração familiar, cura emocional, palavra para homens, tá? Palavra assim, bigode para bigode, cuecão para cuecão. Vou falar igual o interior de Goiás, né, lá de Goiás Velho, palavra de arrancar pica-pau do oco, né, falando de hombridade e caráter. E também ministramos sobre maturidade, né, identidade, vocação e propósito. São 4 seminários que eu aplico, o da família e o de
cura emocional tem módulo 1 e módulo 2. E então nós viajamos aí, quem me acompanha aí nas redes sociais, pode ver aí que a nossa agenda não para, sempre estamos num lugar desse país, né, ministrando, trazendo essa consciência aí para a realidade das famílias e dos adoecimentos emocionais. Trago hoje com muita alegria minha família, né, que não esteve ontem, não esteve hoje de manhã, mas está aqui minha belíssima esposa e nossa maravilhosa filha, Virgínia Freitas, que também é pastora, foi ordenada junto comigo. Posso dizer para os irmãos que eu tenho o privilégio, né, nós somos ordenados na Sal da Terra, o pastor Paulo Borges Júnior, que nos ordenou, que derramou o óleo sobre nós. Então minha esposa foi ordenada juntamente comigo. Ela não é pastora porque é minha esposa, na verdade eu só sou pastor porque eu sou esposo dela. Ela é a chave aí de todo o meu ministério. Então, a Virgínia Freitas e a nossa filhota, a nossa belíssima filha, né, essa menina linda, irmãos, a coisa mais linda, a Isabela, a cara do pai dela. Ela é muito bonita, a Isabela, sabe? Eu não entendo aonde ela acha tanta beleza, ela é a cara do pai. Então, assim, ela é muito bonita, minha filha, inteligente, cursando aí, já terminando o primeiro ano do ensino médio na Escola Militar de Goiás. Querido, congregamos, como o pastor já disse, na Luz para os Povos Noroeste. Esses aí são os nossos pastores, Bispo Eduardo Veiga e Bispa Mila Miranda Veiga. Inclusive estávamos na igreja agora. Hoje foi um dia de imersão, de consagração. Ele tira um domingo e cultua o dia todo, né? De manhã, de tarde, já emenda com o culto. Ficamos lá das 4 às 6:30 e viemos para cá para cultuar com a nossa igreja. Ele sempre sabe aonde a gente está, aonde a gente caminha. Então, eu não sou aquele pastor itinerante que não tem cobertura, não tem ninguém, que não sabe da onde veio, para onde vai e amanhã para onde irá. Nós somos nossa raiz, hoje é Luz para os Povos, ali na Noroeste, é uma igreja que tem expressão em Goiânia, em Goiás, e assim, os irmãos conhecem a história. Queridos, tem ali o nosso trabalho, né, colocando a casa em ordem. Os 2 primeiros livros eu conto a minha experiência, o que eu preguei aqui no ano passado, sobre o meu testemunho de adoecimentos, de vida de desafio, câncer, infarto e outros problemas que eu vivi, né? Então, colocando a casa em ordem e discernindo as lágrimas. Os nossos 2 primeiros livros, essa conferência, essa mensagem de hoje está nesse livro, Lidando com as Feridas do Passado. É um livro, irmãos, que tem 3 para 4 meses que eu lancei e eu não estou conseguindo atender a agenda dele. Já vou ter que mandar fazer mais livros, porque graças a Deus tem chegado às pessoas. É um livro de cabeceira de cama, ele tem perguntas e respostas para interagir na família, né? Os porquês, na verdade eu costumo falar dos 4 porquê brasileiro: porquê junto, porquê separado, porquê com acento junto e porquê com acento separado. Cada um tem explicação, e às vezes as explicações desses porquês reflete às vezes uma realidade de por que estamos passando certas situações, certas dificuldades. Então, esse livro, ele traz assim, esse estudo, né, detalhado sobre alguns adoecimentos que é produzido no seio da família. Na verdade, é difícil falar isso, mas é uma verdade que precisa ser dita, né? Todo adoecimento emocional na vida do ser humano, escute isso que eu vou te falar, se você quiser anotar. Todo adoecimento emocional na vida de um ser humano, a raiz desse problema é a casa. A raiz desse problema é a família. Normalmente, com os pais. Aquilo que começa nos pais, manifesta nos filhos. Agora, se vai ser positivo ou negativo, a relação dos pais é que vai dizer. Eu costumo falar, queridos, se tivesse um diagrama que saísse da mente de um filho, quando os pais divorciam, parecesse assim para os pais uma tela, do que está causando na vida emocional desse filho, os pais pensariam 2 vezes antes de divorciar. Não faz noção da ruptura, da quebra da aliança, quando um pai e uma mãe se separam. O que isso projeta como decadência moral, debilidade
ou vulnerabilidade emocional, né? Relacionamentos inseguros, decisões equivocadas e precipitação ao tomar aí uma direção. É o mínimo do que acontece. A gente fala sobre a ferida do divórcio, ferida do adultério, ferida do sexo antes do casamento. A gente pensa assim, pecado é o adultério, que é o sexo fora do casamento. Não, sexo antes do casamento também causa feridas terríveis. Ali eu falo feridas da pornografia, masturbação compulsiva, violência, né? A força bruta de um homem, de uma mulher aos filhos, do marido com a esposa. Eu falo de abuso sexual. A pior ferida que um ser humano sofre na vida é o abuso sexual, porque ele destrói a capacidade de saúde emocional das relações de uma criança. Ele destrói a infância. Falo isso com propriedade, porque eu sofri 3 abusos na minha infância. Um com 5 anos, um com 7 e um com 8. Eu vou abrir meu coração para vocês. Estou num lugar seguro, terra santa. Estou descalço, casa de papai. Com 5 anos de idade eu sofri meu primeiro abuso por uma mulher. Foi a primeira vez que eu pensei em suicídio. Eu tinha 5 anos de idade. Eu queria me suicidar. Na cidade de Goiás Velho. Sou nascido e criado na cidade de Goiás Velho. Querido, isso é sério. E 80%, anote isso e chore comigo. 80% dos abusos sexuais numa criança é produzido no meio dos parentes. 80%. A cada 20 minutos no Brasil, queridos, vou fazer um apelo que eu faço em toda a igreja que eu prego. A igreja precisa voltar a chorar. A cada 20 minutos no Brasil, cerca de 145 crianças são abusadas. A cada 20 minutos no Brasil. Por dia. Ivan Capelato, um psicanalista, um professor que está me dando assim tanta luz. Ivan Capelato trouxe essa notícia assim, e eu pregando aí, falando que era 27, não, é 40. 40 crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos. 40 suicidam por dia no Brasil. Vou usar a linguagem nossa goiana. Agora, chupa essa manga, rói o caroço e dorme com esse barulho. 40. Sabe por que não anuncia? Porque não pode anunciar suicídio. Tudo isso é produzido por adoecimento dentro de casa. Abandono, rejeição. Vou falar algumas coisas sobre isso. Outra coisa que eu queria deixar claro para os irmãos, uma pesquisa que eu peguei hoje, dos principais presídios do Rio de Janeiro. 100% do presídio masculino no Rio de Janeiro. Não é 99, não é 99. 100% dos homens hoje que estão presos no Rio de Janeiro, 100% não tem a figura do pai dentro de casa, nunca teve. E 47% é filho de mãe que já teve vários maridos, que normalmente está entre 3 e 5 filhos, cada um de um pai. 100% dos homens presos no Rio de Janeiro. Queridos, vou falar como minha saudosa vozinha de São Paulo, faleceu já tem uns 5, 6 anos, 6 anos mais ou menos, falava: ô meu filho, o trem tá feio com um buraco no meio. Minha vozinha falava: o trem tá feio com um buraco no meio, coisa tá feia. Então nós vamos trabalhar por causa desse diagnóstico aí dessa geração. Eu também estou lançando, e é em breve, daqui 15 dias vai estar pronto aí o meu mais novo livro. Já está lá na editora Kelps, ali na Fama, né, no Centro-Oeste. Esse novo livro que é Discernindo a Visão Familiar. A maneira como você enxerga a sua família pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história.
E pretendo até o final de novembro lançar o módulo 2 do Feridas, do Lidando com as Feridas, que é Geração Adoecida, marcas que destroem essa geração. Então, queridos, Deus nos tem dado essa graça, né? Deus trabalha claramente na Bíblia, a gente percebe em Jesus, até no Velho Testamento, que ele trabalha com a transformação, que é a mudança da forma. Transformar é mudar a forma. Com a transfundação, que é a mudança de fundamento. Ele fala: não edifique sua casa sobre a areia, né? Vai cair, mas edifique sobre a rocha. Então isso é uma transfundação. E ao conhecer o meu ministério, a me identificar na minha casa, Deus também me deu a graça da transliteração. É pegar a minha mensagem, aquilo que Deus tem nos dado, e transliterar, né? Transcrever, passar para o papel. Por isso está ali os nossos livros. Compre, vai abençoar demais a sua vida, mas também vai aí abençoar o ministério da minha casa, ajudar aí a pagar a comidinha da Isabela, que ali não tem uma lombriga não, parece que tem uma anaconda na barriga, porque eu nunca vi comer desse tanto, gente. Estou brincando, é só porque eu gosto de passar vergonha na minha filha. Vamos lá, queridos. Mensagem de hoje é uma temática que eu trabalho no livro, né? Que é lidando com as feridas da melancolia, amargura e ansiedade, né? Na verdade, vamos iniciar na ordem, né? Amargura, melancolia e ansiedade. Vamos gravar isso. Repita comigo, como som de muitas águas, para poder assim ficar gravado, né? Repita comigo: lidando com as feridas da amargura, melancolia e ansiedade. Vou tentar explicar isso positivamente, claro, dentro da teologia, né, dentro da Bíblia, mas também dentro da psicologia, né? A psicologia, né, o estudo que é o estudo científico do psique, né, do psique, do homem, né, do entendimento da mente humana. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é nesse texto. Leia comigo, acompanhe comigo, se você quiser abrir, claro, ou ligar a sua Bíblia, né? 2 Coríntios, que é que o nosso irmão Paulinho escreveu lá para a segunda carta para os irmãos de Corinto. Olha o que diz, a tradução aqui é na NVI. Toda a minha ministração ela é projetada, tá? Então, mas se você quiser abrir, talvez a versão fique diferente, é na NVI. Detalhe, querido, tire foto. Toda a projeção, todas as 3 ministrações minhas já estão no computador. Peça para o pastor compartilhar, tire foto aqui, me marca no Instagram, né? E se for editar a foto, coloca cabelo, que a minha mulher fala que eu fico menos feio se eu tiver de cabelo, tá? Se for editar a foto lá, coloca cabelinho em mim. Mas publique, marque a gente lá, divulgue. Assim que, se alguém está em Cristo, você percebe aí que tem, né, um advérbio aí, né? Se, né, um advérbio de condição. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é fato. Você percebe que esse texto, na sua tradução do português, ele está colocado no imperativo, apesar de ter um advérbio de condição. Se estiver em Cristo. Então, se alguém está, aí ele vem com a afirmação: você é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo vai se fazer novo. Fato, ponto. Zé fini, zip, zap, zup, ponto final. Mas agora ele apresenta como continuar com isso. Paulo não só escreve o imperativo de Deus, mas ele escreve também sobre a nossa caminhada para manter o novo e abandonar o velho. A questão não é as coisas velhas passarem, é saber se elas continuam acompanhando dos nossos relacionamentos. E eu vou explicar isso de forma mais dentro da palavra. Olha aqui, olha de 18 que ele fala. E tudo isso, olha lá, ele está ligando o verso 17 no 18. E tudo isso que ele falou, é claro que tem um contexto aí, né, anterior. E tudo isso, então existe uma condição de continuação. E tudo isso provém de Deus. Deus deu isso. Como que Ele deu isso? Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é a reconciliação, irmãos? A origem da palavra reconciliação é conselho. Então, esse ministério, ele nos traz de volta para o conselho da Trindade. Façamos o homem, fez o homem. O homem natural, na sua essência, a origem é Deus.
Mas o homem natural no pecado, a sua essência são os adoecimentos. Então, em Cristo, Ele reconcilia o homem. E não só reconcilia com Deus, como Ele nos entrega o ministério da reconciliação. Então, a partir de hoje, você está me escutando aqui, a partir de hoje, você nunca mais vai dizer que você não tem ministério na igreja. Porque o pessoal acha que ministério é o quê? São os midianitas, pessoal da música. Gostaram, né? O ministério dos midianitas, né? É a tribo dos midianitas. Ou o pessoal do louvor, da dança, do diaconato. Meu ministério é ensino. Querido, também. Mas tem um ministério que todo cristão tem, que é o ministério da reconciliação. Repita comigo: todo cristão tem o ministério da reconciliação. Vou melhorar a pergunta para te ajudar na resposta. Pergunta simples, pode levantar a mão, sem crise, não é teste de sim, de certo ou errado. Quem aqui tem Cristo na sua vida, levanta a mão. Maravilha, todo mundo. Então todos nós temos um ministério, porque em Cristo todos nós temos o ministério da reconciliação. É voltar ao conselho da origem. Significa que Deus não nos chamou para viver escravo das nossas doenças, escravo das nossas dores. Deus não chamou ninguém para divorciar. Deus não chamou ninguém para suicidar. Deus não chamou ninguém para ser rebelde. Deus não chamou ninguém para ficar aí tentando viver uma vida desenfreada no pecado, para as drogas. Deus nos chamou para o ministério da reconciliação. O que é reconciliação? Já falei, voltar à origem do conselho. Deus nos atrai para a origem, nós temos uma origem. Essa origem está lá em Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nós somos imagem e semelhança do nosso Deus Altíssimo. Quando Cristo vem e entra na nossa vida, querido, Ele está nos trazendo para esse ministério. Então, converter a Jesus, nova criatura eu sou, as coisas velhas já passaram. É a partir de agora eu preciso caminhar no ministério da reconciliação. Amém? Entendido até aí? Agora olha que interessante. Essa pesquisa eu preciso passar. Faz parte. 65% da população brasileira é adoecida, carrega traumas e feridas nos relacionamentos com seus pais, gente. 65% da população brasileira. Acredito que esse dado aumentou, porque isso aqui é de 2020. 65% dos brasileiros carregam traumas e feridas no relacionamento com seus pais. Já chegou agora, 54% da população brasileira não tem o nome do pai no registro, gente. Não tem o nome do pai no registro. Dos pais que não são casados, que engravidam, e aí pagam pensão, 70% só paga porque a mãe denunciou na polícia lá e obrigou ele a pagar. Desses 70, 50% sabe o que eles fazem? Vão e faz acordo na empresa que trabalha para diminuir o salário na carteira para pagar menos pensão. Porque a pensão é proporcional ao salário. Gente, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Filho agora tem preço. Porque essa geração está rompida. E não tem como viver bem se não estiver bem com os pais, com a família e com a mãe. Não tem como. Olha só, querido, que eu quero trabalhar com vocês. Por que, pastor, o senhor fala isso? Por que o senhor fala isso, pastor? Porque, querido, isso aqui é uma das maiores realidades. Eu quero ainda, não é por agora, mas pretendo aí, escrever um livro só sobre isso que eu vou falar agora. Só sobre isso aqui, ó. Todo mundo lê comigo, vai lá. Querido, a Isabela amanhã vai manifestar nas suas ações, reações, relacionamentos, o que eu e a mãe dela é dentro de casa. Querido, pais feridos, filhos adoecidos.
Pais frustrados, filhos traumatizados. A cada 10 moças e 10 rapazes que se entrevista no país, isso foi feita uma pesquisa nas 3 principais escolas e faculdades de cada estado e do Distrito Federal. A cada 10 moças, 8 odeia casamento. E a resposta é uma só: eu casar para viver o inferno que minha mãe viveu, que o meu pai e minha mãe viveu, nunca. A cada 10 meninos, 7 não quer casar. Dos 3 que sobra, 2 quer viver amasiado. E um só que vai casar, mas ele disse que vai casar depois que ele tiver com tudo pronto. Formado, casa, mobiliado, ou seja, quando ele tiver com 89 anos. É quando ele sair da adolescência dele. A adolescência hoje no Brasil chegou a 44 anos para o homem e 38 anos para a mulher. São os adolescentes que a gente fala no seminário. Os bebezões de 80 quilos. Esses camaradas aí, tudo calça frouxa, cueca rasgada, acordando meio-dia, joga videogame a noite inteira, jogos online, e acorda para a mamãe 11 horas, meio-dia: mãe, me dá leite com Toddy. Essa meninada, essas moças aí com 18, 20 anos namorando, mas em casa deixa peça íntima pendurada sem lavar no banheiro. Essa meninada que pergunta para a mãe como é que tempera a linguiça. Eu sei que a gente vai rir, mas é sério. É a geração fast food, é a geração jantinha, é uma geração iFood. Aí o iFood vai ser agora também, e o iFood no casamento, porque vai passando, passa rápido, né? Comida rápida, passa rápido. Gente, a coisa está séria. Então, pais feridos, filhos adoecidos, pais frustrados, filhos traumatizados. E eu vou na palavra de Deus mostrar a história de um camarada homem de Deus que destruiu, quase destruiu a vida dos filhos. E homem de Deus. É esse carinha aqui, ó. Quem quiser abrir comigo, ou quem quiser me acompanhar na NVI, Gênesis 41 fala assim, ó: antes dos anos de fome, escute isso, olha que texto interessante, 3 versículos, perdão. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro nome, José deu o nome de quê? Qual que é o nome do primeiro filho? Todo mundo, como é que é o nome? Olha o que significa Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Ao segundo filho, ele deu o nome de quê? Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. Agora olhe para cá. Vou gastar uns 3 minutinhos aqui agora. Queridos, a Bíblia fala que em tudo Deus era com José. Você conhece a história de José? Ciúme dos irmãos, sonhador, né? Se curvando, sol, lua e estrelas, se curvando diante dele, né? Espigas, um milharal lá, se curvando diante deles, 11, mais o pai e a mãe, enfim, toda aquela. E José também mimava, porque ele era o primeiro filho da esposa que ele amava. Então, num belo dia, os irmãos, vocês sabem, lá junta tudo. José foi lá ver como é que foi levar queijo para os irmãos. Pegou e os irmãos jogaram ele dentro de uma cova. E depois vieram, então, passaram alguns mercadantes, né, e venderam José como escravo. Vocês conhecem a história de José. Mas a Bíblia diz que em tudo Deus era com José. José então vai para o Egito, cresce lá com sabedoria, de repente começa a ser tentado pela mulher do seu senhor, né? O cara viaja, a mulher, queridos, e não é aquela tentação de hoje não, foram vários dias ela tentando se deitar com José, porque a Bíblia fala que José era um homem muito bonito, e ele fala assim: como posso eu pecar contra Deus e contra meu senhor? E aí ele sai correndo, vocês conhecem a história, a roupa fica para trás, né? Depois a mulher mente, e aí José vai preso. Deus era com José na cadeia, a Bíblia fala que Deus na cadeia era com José, ele começa a discernir sonhos, até que chega lá, ele fica acima do Senhor, só abaixo de Faraó. E José casa. Agora tem um detalhe aqui, que eu quero passar para vocês. José casa e tem o primeiro filho, e coloca o nome dele de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Até aí, zip, zap, zup, ok. Mas continua: e fez esquecer de onde? De toda.
de toda casa. Então, você imagina agora, vamos agora pintar, vamos agora imaginar uma dramaturgia, um filme. Vamos imaginar a vida de José chamando o menino dele para dormir. Esqueci do meu pai, vem dormir. Esqueci dos meus irmãos, vem dormir. Minha família morreu para mim, vai para a escola, sua mãe está te chamando. Eu não quero saber de ninguém da minha família, porque ele está dizendo que o nome dele significa: eu esqueci da toda a casa do meu pai, tio, primo, avô, bisavô, periquito, papagaio, tudo, meu irmão. Cunhada, sobrinho, meus sobrinhos morreram, vem dormir. Era o nome do filho dele, significa que a ferida de José, ele transferiu para quem? Filho. Agora, olha a incoerência, pastora Leni, olha a incoerência. O primeiro significado é: Deus me fez esquecer do meu sofrimento, mas há uma incoerência. Me fez esquecer do meu sofrimento, mas minha casa morreu para mim, a casa do meu pai. Minha mãe está morta para mim, vem para cá. Vamos para a igreja, meu pai morreu. Vamos para a igreja, meu irmão não existe. Vamos para a igreja. Todo mundo da família do meu pai está morto para mim. Porque era o nome, sim ou não? Falei alguma heresia aqui, pastor? Sim ou não? Era o nome ou não nome? Agora vamos para o segundo menino. O segundo catarrento, que nasceu barrigudinho catarrento. O nome do segundo era como? Que significa: Deus me fez crescer na terra onde? Outra incoerência. Agora você imagina chamar Efraim para ir para a escola, no significado: meu sofrimento, minha dor, minha angústia, vem para a escola. Minha amargura, vamos para a igreja. Tenho sofrido dores na alma, sua mãe está te chamando, que está dizendo: Deus me fez crescer na terra que eu tenho sofrido. Conjuga o tenho para mim. Ele sabe onde que ele está? Sabe em que classe que ele entra na conjugação verbal? Presente contínuo. Eu tenho. Mas como no primeiro filho ele fala que Deus fez ele esquecer do sofrimento, e no segundo ele fala que tem sofrido naquela terra, significa que as coisas de José ficaram lá atrás. A cova, os irmãos, o ciúme dos irmãos, os irmãos que venderam. Mas dentro dele continuava viva essa dor. Continuava viva. Por isso, querido, ele manifestou nos dois filhos todo o trauma que ele tinha com a sua família. E detalhe, querido, olha só, duas coisas eu vejo José fazendo aqui. Primeiramente, José aborta emocionalmente os seus vínculos familiares. Ele abortou, ele quis distância, morreram para mim, não toca nesse nome. Queridos, acho que eu falei com o pastor, se eu não estiver enganado. Eu ministrando em Brasília, acho que eu falei foi no seminário, ou eu falei pessoal, não lembro. Quando eu falava a palavra pai no seminário da família, tinha uma mulher nova que urrava, porque a palavra pai parece que entrava no coração dela como uma faca, pelo que o pai dela fez com ela e com a mãe dela no passado. Quantas pessoas carregam isso? Aborta a família emocionalmente, não quero contato, não quero saber, bloqueia. José, o homem de Deus, querido, vai ler Gênesis de 37 a 50, várias vezes você vai ver, e Deus era com José, era homem de Deus, mas dentro dele, ele não tinha se livrado dos seus traumas. Ele coloca o seu trauma, ele materializa nos dois filhos. Quantos filhos são manifestadas as angústias, as revoltas e as decepções da mãe? Querido, no livro você vai, é porque não tivemos tempo. No livro você vai ver que eu trabalho lá sobre a compensação da ferida. Tem um tema lá que é só sobre a compensação da ferida. Eu falo sobre a religiosidade, falo sobre a religiosidade ferida, compensação da ferida e a propagação da ferida. Todo pai e mãe não resolvido, além de querer compensar a ferida no filho, normalmente ela começa a propagar. Quantas vezes eu já sentei com pais, querido, estou falando de atendimento, que chegaram em mim assim: olha, eu não tive, então por isso que eu dou tudo para o meu filho. Está compensando. Na verdade, ele não está presenteando o filho, ele está materializando aquilo que o pai dele não fez por ele, o que a mãe dele não fez por ele. Quantos pais falam para a gente: gente, eu não sou,
contra correção da vara. Não sou espancador, essa aqui sabe. Essa aqui que sabe como é que a coisa funciona lá em casa. Hoje, claro que não, adulta já. Então, assim, a coisa é mais assim, quando tem que pegar, é palavra, papo reto, é tirar privilégio. Mas isso aqui, meu irmão, isso aqui, ó, já andou, ganhou uma sapecada, conversa com ela. Mas tem pai que chega em mim, Suzana, e fala assim: eu não bato no meu filho porque eu apanhei tanto do meu pai e eu não vou fazer isso com o filho meu. Querido, não estou dizendo que todo mundo tem que bater, não. Espero que não precise. Mas não bater porque, rapaz, se eu for falar para você os pescotapas que eu ganhei do meu pai, meu irmão, eu era tentado, meu irmão. Eu era o vice-capeta júnior. Eu estava numa engoteira. Eu pulava muro para roubar fruta, meu irmão. O Goiás velho tem demais. Época de caju. Tinha o seu Tão, rapaz, acho que ele até já morreu, porque já era velho na época. Na época ele era velho. O seu Tão era ciumento, rapaz, fazia questão de pular lá e roubava. E ele morava de frente à casa do meu pai. Pegava goiaba, caju, manga, mangostã, mangaba, ingá. E chegava em casa todo pancoso. E meu pai, meu filho, você pegou? Não, peguei não, pai, achei na rua. É mentiroso, safado, sem vergonha. Rapaz, aí eu, pensa numa chicotada do seu Najarino. Uns pescotapas da dona Henriqueta. Estou aqui, querido. Agora tem pai que prefere resolver dando para o filho se calar do que corrigir e colocar limite. José fez isso, ele abortou emocionalmente os vínculos da sua família. Você já imaginou José com a mulher dele? Pois é, meu bem, e sobre sua família? Não toque no nome de ninguém. Mas o senhor, não quero saber, tanto é, meu irmão. A fome estralou no planeta, na região da época. Só o Egito tinha comida. José sabia que todo lugar estava passando fome. Ele não teve a coragem de mandar alguma coisa para os seus irmãos. Os irmãos que tiveram que ir atrás do Egito, não sabia, né? Ia lá no Egito porque sabia que lá tinha comida. Mas ele não mandou. Ruindade. O cara carregava trauma no coração. Então a primeira coisa que eu percebo em José é que ele aborta emocionalmente os vínculos familiares. E a segunda coisa, pastor, bloqueia literalmente a família para manter distância da origem da ferida. Não sei se foi a pastora Leni ou o pastor Samuel que falou ontem. Se foi a pastora Leni que falou que, gente, tem coisa que para resolver a gente precisa enfrentar a situação. José estava longe do poço que jogaram ele, sim ou não? Sim ou não? José estava longe dos seus familiares, sim ou não? Mas o que estava dentro dele? O poço continuava dentro dele. Ele estava longe do poço, mas o poço não estava longe de dentro dele. Ele estava longe da família, mas a amargura da família estava dentro dele. Então, querido, José aborta emocionalmente a sua família e bloqueia literalmente. Querido, José era tão ruim que José, quando os irmãos bateram a porta para pedir comida, José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram. Como que José conversou com eles? Quem aqui lembra? Na língua dos egípcios. E trouxe um intérprete para falar na língua, para traduzir para os irmãos. Queridos, olhe para mim. Deixe Deus ministrar essa palavra no seu coração que eu vou falar agora. Quando uma pessoa está ferida com a outra, ela começa a falar uma língua que o outro não entende. Vou repetir devagar para você notar. Quando está ferida com o irmão, com o marido, com mulher, com pai, com filho ferido com pai, vai falar uma língua que o outro não entende. José não quis se identificar. Aí quando ele despacha os irmãos, ele vai para dentro chorar. Aí de raiva, sabe o que ele faz? Volta lá e fala assim, o seguinte, vai lá. Se tem mais gente na família, ele sabia que tinha mais parentes. Ele sabia que Benjamim não estava lá, que o pai dele não estava lá. E aí, vocês têm mais parentes? Ou seja, quando a pessoa está ferida, ele esquece até das outras pessoas da família. Bloqueou. Aí José fala o seguinte, então vai lá e busca o seu irmãozinho, traz aqui, eu quero ver todo mundo aqui. Maldade. Aí ele vem. O que José faz com Benjamim? Manda fazer. Coloca algo na bolsa, vai lá e coloca algo na bolsa desse menino aqui, ó. Lá na frente vocês fecham ele e falam que ele roubou. José manipulou uma situação para prejudicar seus irmãos. Uma pessoa ferida, ela manipula uma situação para prejudicar o outro. Vou repetir devagar, querido. Uma pessoa ferida, ela é capaz de manipular uma situação só para prejudicar o outro. Aí lá na frente,
ó, vocês roubaram um negócio lá, dentro da bolsa de Benjamim. Aí ele pegou, não peguei não, pegou, era lá do castelo, e você roubou aqui esse ouro aqui, leva o irmão preso. Os irmãos vêm desesperados, aí Judá assume a posição. Olha, nosso pai perdeu um filho, nem assim ele se revelou. Esse menino morreu, se ele perder esse outro, nosso pai vai morrer. Até hoje nosso pai está de luto por causa do filho. Eu fico no lugar dele. Nesse momento as escamas dos olhos de José caiu. Ele volta para chorar, e ele gritava tanto que a palavra diz que todo o Egito escutava o lamento de José. Aí ele volta, prepara uma mesa e se revela aos seus irmãos. Quando uma pessoa é curada, ela revela a sinceridade de amar o outro. Mas 3 coisas eu quero identificar com vocês para a gente orar. 3 coisas que revela esse adoecimento de José, essa ferida que José, repito, homem de Deus, a Bíblia diz que em tudo Deus era com José, mas nem tudo José era com Deus. Escute isso que eu vou te falar e anote, querido. A Bíblia diz que em tudo Deus era com José, mas nem tudo José era com Deus. Ele evitou o pecado, ele evitou o adultério, a fornicação porque era solteiro, ele evitou mentir, ele não enganou na prisão, ele não murmurou, mas José dentro dele, ele acabou, ele aniquilou com a sua família. Em tudo Deus era com José, mas nem tudo José era com Deus. Tinha muita coisa que José era com Deus, mas em relação à família ele precisava ser curado. 3 características, eu poderia trabalhar 10, mas como é uma pregação, e eu não posso passar, o pastor pediu para mim terminar antes da meia-noite, eu tenho que ser objetivo com os irmãos. Primeira coisa que eu percebo na vida de José é o quê? Agora o ensaio ficou, vamos fazer agora gravando, vai lá. É a amargura. Pastor, o que é a amargura? A amargura são as José estava preso, mesmo estando no Egito livre, mas dentro dele ele estava preso na caverna, magoado com seus irmãos. Então a amargura são as prisões do segundo. Pastor, tem isso na Bíblia, sim, para a gente entender um pouquinho melhor essa situação. E não é que tem, meu irmão. Olha só que interessante. Olha o que Lamentações, Jeremias fala em Lamentações 3. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Aqui ele está falando, do meu choro, estou aflito, e veneno, ele fala de quê? Para que serve veneno, meu irmão? Para que uma pessoa tem veneno na mão? O cara estava pensando em suicidar, meu irmão. Profeta, lembra do meu veneno? Minha alma o quê? Os recorda da dor que se abate dentro de mim. Aquela dor lá atrás que eu me lembro, continuamente se abate dentro de mim. O cara era ferido com o passado, meu irmão. Lembra? Ele estava assim, Senhor, é o seguinte, eu estou aflito. O senhor está vendo aqui um absinto? O senhor está vendo aqui um veneno? Eu vou me matar, porque essa aflição está me matando. Essa dor que me recorda, que me lembra. Gente, eu já tratei casal com 30 anos de casado, e a irmã ainda reclamando da noite de núpcia. Quantas pessoas vivem o lixo do passado, em vez de abandonar, coloca lá no cantinho, para sempre que puder, lembra o cônjuge, lembra o filho. Mas aquela vez, mas aquela... Eu falo que é a síndrome de Adão. A doença de Adão, ele fez o quê? Mas foi a mulher que você me deu. O que isso custou para nós, irmãos? A vida que a gente tem hoje, só isso. Tem alguns irmãos que acham que quando chegar no céu quer dar uns pescotapas no Adão, ou na Eva. A minha alma, contínuo, se recorda, lembra daquela dor que se abate dentro de mim. Segunda coisa que eu percebo na vida de José, a primeira foi todo mundo foi que são as, a segunda coisa é
Pastor, e o que é a melancolia? São as... Normalmente uma pessoa amargurada com o passado, ela é desiludida no presente. Vou repetir o que eu falei aqui várias vezes no seminário, que eu falo que é a síndrome do desenho da hiena. Ó dia, ó céus, ó azar. Eu te disse, não, mas que eu te disse. Totalmente melancólica. Não acreditava em nada. Normalmente uma pessoa ferida com o seu passado, ela é desiludida no presente. Uma das principais características de uma pessoa melancólica é o pessimismo exagerado. Tudo, pastor, cadeira, não, pastor, mas está bom isso aqui, essa cadeirinha. Essa cadeirinha para pagar 180 e lá vai chumbo numa cadeira. Você está doido, pastor? Só fumou maconha vencida, que tinha alecrim no meio? Você está doido a cabeça? Mexe com isso, não, pastor. Não, pastor Eleni tem tantas coisas, vamos mexer. Eu sou pessimista. Pastor, tem isso na Bíblia? E não é que tem Catedral Batista Cristã, a maior igreja de Aparecida de Goiânia. Só 3 que creem? A pastora e mais a maior igreja de Aparecida de Goiânia. Templo do Avivamento, Templo da Cura, Catedral da Família, Igreja da Restauração, Igreja Viva, Igreja Forte, Igreja Poderosa. Nós somos assim, curados, filhos de Deus. Recebe essa palavra profética. Há um DNA em vocês. Então pare de reclamar do passado. Viva a vida de Deus no presente. E se prepare para viver e voar no futuro. Quantos creem nisso? Dê um brado de vitória. Amém, igreja? Nós somos assim. Amém, igreja? E eu estou bem calmo. Estou muito tranquilo. Amém? Deu uma vibe profética aqui agora, irmãos. Desilusões, pastor, tem isso na Bíblia? Não é que tem, manto, calamanto, X para lá para trás. Não é que tem, olha só. Olha só o que diz o nosso irmão salmista. Sinto-me, o quê? Encurvado, sobremodo o quê? Todos esses verbos aqui, se eu for conjugar, está no presente contínuo. Ando, não é andei, não é andava, não é andarei ou andaria. Ando, que está no presente. Está vendo? Evangelho também é cultura. Presente contínuo. Ando de luto e lamentando todo dia. É assim? O dia todo. Acorda reclamando, toma café reclamando, almoça reclamando, lanche da tarde reclamando, janta reclamando, vem para a igreja reclamando, vai dormir reclamando, acorda de novo reclamando, até de madrugada, até o ronco dele é reclamando. Não. Gente, o salmista está dizendo que ando o dia todo reclamando, lamentando, murmurando, dizendo, isso é o que? Uma pessoa melancólica. Melancólica. Terceiro sentimento. Então o primeiro foi a amargura. O segundo a e o terceiro, vamos ver o que é. Tudo isso se encontra em José, gente. Tudo isso. José colocou o nome do filho dele. De eu esqueci do meu pai, eu esqueci da minha mãe, eu tenho sofrido, o meu sofrimento é constante. Então José viveu amargura, viveu melancolia e também era ansioso. Porque se a amargura são as prisões do passado, melancolia, desilusões do presente, ansiedade é a insegurança quanto ao futuro. Queridos, são dores, angústias que tem no coração das pessoas, que só a graça de Deus para recuperar isso. É só resolvendo com a pessoa. Enquanto José não olhou nos olhos dos irmãos, não abraçou eles chorando, viveu um processo, quis prejudicar Benjamim, quis prejudicar o próprio pai, quis prejudicar, prendeu Judá, ele prendeu, Judá ficou preso, até eles irem voltar com o pai dele, Judá ficou preso. Querido, José não só estava preso dentro dele, como ele também prendia os seus irmãos. Quantas pessoas, quando você não resolve com alguém, só
amargura, melancolia ou ansiedade, sua ferida com alguém, você se prende, mas você também prende a outra pessoa. Você prende a família. Queridos, quando José resolve essa situação, a Bíblia diz que Faraó deu terras e mais terras para a família de José. Toda a parentela eu fiz esquecer da casa do meu pai. Depois que ele conserta, Faraó dá terras e terras para que toda a casa do pai dele, irmãos, primo, tio, periquito, papagaio, cavalo, jumento, camelo, que tinha na época, foi tudo, meu irmão. E o povo cresceu e prosperou. A questão que é aquele povo que José vai libertar, que Moisés vai libertar. A questão é porque mudou o Faraó. O Faraó morreu, o filho dele assumiu, o outro filho que amava Moisés, mas o outro, o pai amava Moisés, que era, na verdade, teoricamente era primo, né? Porque a irmã de Faraó adotou Moisés lá, que achou no mar, achou lá nas águas. E aí, detalhe, como é que é o nome dele? Ramsés? É Ramsés, né? Ramsés que foi lá e fechou o coração, porque o povo cresceu demais e colocou eles como escravo. Mas aquele Faraó, onde José se consertou, meu irmão, tudo mudou. O povo prosperou. Quantas pessoas não prosperam por causa de amargura, melancolia e ansiedade? Não prospera. Não prospera enquanto não resolve. Pastor, e tem isso na Bíblia, é o que mais fala. Olha só que texto interessante. Nosso irmão Pedrinho escreve, irmão Pedro Pedreira, lançando sobre ele toda o que? Vossa? Porque ele tem cuidado de nós. Escute isso, querido. Uma pessoa ansiosa, a primeira coisa que ela não confia é no cuidado de Deus. Ela não confia no cuidado de Deus. E aí, o pastor falando aqui de finanças, e é verdade isso aí mesmo. A pessoa, para preencher, ela não confia em Deus, aí ela vai para a agiota, compra coisa que vou usar a linguagem nossa, dá um passo maior do que a perna. Irmãos, tem gente que compra carro já na intenção de entrar na justiça para baixar o juro, não pagar para poder brigar na justiça. Não comprou sabendo, não? Foi iludido lá no LIS lá que passaram para você, para mim, para nós? Tem gente que já compra já com essa intenção. Já compra, não vou pagar não, com 5 anos meu nome fica limpo. No Serasa, SPC sim. Mas tem um nome que está acima de todos os nomes. Que tudo está anotado do que nós fazemos. Pessoas ansiosas normalmente dão um passo maior do que a perna pode alcançar. Tem atitudes equivocadas, principalmente na área financeira e nas decisões para casamento, tá? Ansiedade faz pessoas tomar decisão e casar com quem não devia para viver o que não precisava. Não espera em Deus. Por quê? Casar logo, não espera em Deus, espera a voz de Deus. Aí vai colecionando divórcio, briga. Tem pastor hoje que não mais cuida de igreja, meu irmão, nem de sermão. Pastor hoje só vive para cuidar das crises dos irmãos dentro de casa. E aí eu vou plagiar o nosso querido e precioso Cláudio Duarte. Tem casais que você vai atender, em vez de você levar a Bíblia, você tem que levar para ele 2 pirulitos, que é 2 meninos brigando. É 2 meninos, tem que levar pirulito e chupeta. Brigando por causa do papel higiênico, por causa do creme dental. Eu gosto de Sorriso, eu gosto de Colgate. Coisa está feia. Pastor, então, diz para nós, existe passos para vencer isso? Existe. Que potencializa vencer feridas, vencer dores, vencer adoecimento. Pessoas na mesma capacidade que tem para conquistar, para conseguir o adoecimento, ela é capaz também de voltar atrás e ter a capacidade de conseguir a cura, de conseguir a restauração. A mesma força empregada que foi que não tinha sabedoria e adquiriu adoecimento, é a mesma força que você pode empregar para poder se livrar disso. Querido, eu falei aqui mais cedo, nós somos livres. Nós somos essa igreja viva, santa, escolhida, ungida, separada. Então nós não temos o direito de andar preso às pessoas, que eu não estou dizendo que é fácil perdoar, principalmente quando fere a confiança, quando fere ali a pessoa, a mágoa, palavras, mas eu estou dizendo para você que é possível vencer. Uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês, só baseado em versículo, agora para a gente terminar. Primeira coisa, olha o que esse versículo diz: se alguém se purificar dessas coisas, se alguém se purificar, e eu vou jogar esse texto para a minha mensagem, se alguém se purificar dessa amargura,
se alguém se purificar dessa melancolia, se alguém se purificar dessa ansiedade, desse sofrimento, dessa mágoa duradoura, desse descontentamento, desse trauma, se alguém se purificar dessas coisas, será o quê? Vaso para o quê? Para honra, santificado, útil para quem, gente? E preparado para boa obra. Se eu me livro disso, eu estou pronto. Deus me usa, eu sou vaso de honra, eu sou vaso firme, eu sou vaso santificado. Mas para santificar, primeiro tem que se purificar dessas coisas. Qual foi o primeiro texto que eu li aqui? De Paulo. Aquele que está em Cristo Jesus é nova, as coisas velhas passaram. Então, Paulo escreve a Timóteo dizendo: rapaz, você quer ser preparado para a boa obra? Rapaz, você quer ser um vaso de honra santificado? Se purifique dessas coisas, de pecado, de mentira, de amargura, de melancolia, de trauma, de violência. Purifique dessas coisas. E olha só esse texto maravilhoso, gente. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus. Só nos tornamos discípulos de Jesus em permanecer na palavra. E a palavra dele diz que nós temos que abandonar as coisas do passado. E aí ele conclui dizendo, verso 32, um texto que já virou música: conhecerão a verdade, e a verdade vos... Quem ainda está preso na sua ferida é porque não conhece quem? E se não conhece a verdade, ele não tem relação com quem? Com o dono da verdade. Quem que é o dono da verdade? É a palavra que está dizendo, não é o Adriano não, mãe. Olha só que texto maravilhoso, gente, olha só. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em quem? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei o Espírito me libertou da lei do pecado e da morte. Ele me libertou. Presença de Deus liberta, presença de Deus cura, presença de Deus restaura, presença de Deus muda a vida. Pastor Oleni, ele me libertou. Pastor Samuel, ele me libertou com o espírito de vida. Já não há mais lei que me condena, já não há mais condenação. Então, meu querido, eu tenho liberdade de te perdoar, eu tenho liberdade de tirar essa mágoa, porque não há, nem ele me condena. Quem sou eu para te condenar? Estou lendo para vocês Bíblia. Qual outro passo, pastor? Olha só, gente. Vivamos como pessoas o quê? Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o quê? Eu não sou livre para prejudicar o outro. Eu sou livre, querido, para fazer o bem. Uma pessoa que não se dispõe a ser curada dos seus traumas, feridas e emoções, querido, ela está prejudicando outras pessoas. Ela está usando a liberdade de Deus para fazer o mal. Olha só, não usem como desculpa para fazer o mal. Vivam como quem? Servos de quem? Só é servo de Deus quem é livre. Já não há mais cadeias que me prendem. Eu contei para vocês, eu já me feri com meu pai. Contei aqui para vocês no seminário. Mas a melhor coisa da minha vida foi olhar para o meu pai e sabe falar o quê? Pai, do jeito que o Senhor é, o Senhor cabe dentro de mim. O Senhor cabe dentro de mim. Mãe, do jeito que a senhora cabe dentro de mim. Vocês não me devem nada. O que nós fizemos aqui hoje de manhã? A vida, vamos lá, só quem veio vai. A vida, agora todo mundo que participou. A vida não me deve nada. Por quê? Porque eu sou livre. Já não há mais cédula de dívida contra nós. Já não há mais cobrança. Satanás, você perdeu, vem me acusar. Mas o meu advogado entra na parada e fala: eu resolvi essa parada. Toda a dívida que era contra nós foi presa na cruz. Já não há mais condenação. Olha só que interessante, que gostoso, irmãos, que versículo. Porque vocês, irmãos, foram chamados para o quê? Liberdade. Mas não use a liberdade para ocasiões da carne. Pelo contrário, sejam servos somente de Deus. Amém? Necatibiriba.
Vou falar em outras línguas. Niet, nein, pero que no. Usem essa liberdade de amor, de paz, de vida, de alegria. Usem para servir uns aos outros. Significa que eu, estando livre, eu liberto o meu próximo, meu irmão. Querido, Bíblia. Pastor, então nos fala pelo menos 4 passos para restaurar isso, baseado nesses versículos. Lendo esses versículos, eu não tenho o que dizer, meu irmão. Desses 4 passos, olha só. Escada para crescer nas emoções, para crescer nas relações, para crescer espiritualmente. Vai aparecer e vocês falam como o som de muitas águas, amém? Fechou? Vamos lá. Primeiro passo é você entender que. Segundo passo. Terceiro passo. Quarto passo. Esse espaço é olhar nesses versículos e falar: Deus, por ti eu sou amado, eu fui aceito, eu sou perdoado e eu sou aprovado. E a Bíblia diz: para que chegamos diante de Deus como obreiros